Graça e paz, irmãos. Vamos dar continuidade aqui ao assunto no qual nós estamos tratando, tá? Agora eu quero trazer para os irmãos Atos dos Apóstolos, irmãos, o capítulo 8, a partir do verso 26. Aqui se refere a aquela parte sobre Filipe e o eunuco etíope. Não vou fazer a leitura do texto por virtude do tempo. Irmãos, o que acontece nessa passagem? O eunuco estava meditando, ele estava lendo uma parte do profeta Isaías, né? E fazendo a leitura, meditando, refletindo acerca daquela passagem, ele não conseguia discernir de quem o profeta estava falando. Se o profeta estava falando de si mesmo ou se o profeta estava falando de outro. Deus, aí eu vou ler só essa parte aqui. Deus fala assim, o Espírito Santo fala a Filipe, né? E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Né? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar que a escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz este o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe abriu a boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles a caminho, chegaram ao pé de algumas águas, e disse o eunuco: eis aqui água, quem me impede de ser batizado? E disse Filipe: é lícito, se crê de todo o coração. E respondeu-lhe: eu creio, e que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, descendo ambos na água, e tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Olha que importante, irmãos. Por intermédio da meditação, da leitura, do exame que o eunuco estava fazendo das Escrituras, né, irmão? Com o coração dilatado, desejoso de entender. Olha, irmão, isso é lindo. Desejoso de entender. Aí o Espírito Santo de Deus leva Filipe até ele, para explicar para ele de quem a Escritura falava. Que falava de Jesus, que falava do Cristo, do Messias, né? Olha só a importância. Por intermédio dessa meditação e dessa revelação da palavra, a fé foi gerada dentro do coração do etíope, do eunuco, tanto quanto que ele foi batizado. Olha por onde a fé entrou, irmãos. Por intermédio da leitura, da meditação da palavra. Porque é aquilo que Paulo falou. A fé vem do ouvir, e do ouvir a palavra de Deus. Irmãos, quando a gente está meditando na palavra de Deus, quando a gente está examinando, o que a gente vai receber, irmão? O que vai ser injetado dentro de nós? Fé, irmão. Fé. A fé vai crescendo, vai se multiplicando dentro da gente. Vai aumentando a nossa fé diante de Deus, irmãos. A gente vai crendo naquilo que está escrito. A nossa casa espiritual vai sendo construída sobre esse fundamento. A palavra é o fundamento, irmão, que edifica a nossa casa espiritual. Toda casa edificada fora desse fundamento, irmão, está sujeita a detrimento, está sujeita a ruína. Mas todo aquele que edificar sua casa sobre este fundamento chamado palavra, escritura, palavra de Deus, os irmãos podem ter certeza que pode vir correnteza, tempestade, perseguição, tribulação, pode vir o que for sobre a vida dos irmãos. Mas os irmãos vão ficar firmes. Por quê? Porque a casa dos irmãos foi construída sobre a rocha chamada Cristo, palavra de Deus, o verbo encarnado, o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne, que é o próprio Cristo. Irmãos, Deus abençoe a todos. Continuemos perseverando na oração, na meditação da palavra, porque Deus nos esclarecerá todas as coisas na nossa vida. Deus abençoe a todos, fiquem todos na santa paz de Deus, irmãos.